Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho. Começando a nossa aula de hoje, vamos tratar sobre medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e Adolescente. Aí. Já saúdo nossos alunos da mentoria, um abraço aos nossos alunos do YouTube. Vamos para cima. Esse assunto é muito importante para as provas de concurso público e exame de ordem. Gente, essa matéria é muito importante e de cara nós temos que conceituar o que seriam medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas são as respostas possíveis a serem dadas pelo Estado juiz, tá? De conteúdo pedagógico e sancionatório, tá? É muito importante que nós temos a ideia de que o conteúdo da punição determinada ao adolescente, ela tem um caráter pedagógico, tá? E sancionatório. Ao cometimento de um ato infracional por um adolescente, tá? Lembrando que as balizas legais que você tem que ter por base, por exemplo, por uma questão dissertativa, por uma redação, ter por base, pelo menos, as regras de Beijing, né, que trata das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça e da infância e da juventude, é a base que você tem que ter, né? Aí, nossos alunos da mentoria tem o link aí para poder acessar. Além disso, as regras de Mandela que tratam dos presos no âmbito geral, né, no âmbito do adulto, eu estou dizendo, né, que também se aplica de forma subsidiariamente ao adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, ou SINASE, né, a lei de SINASE, né, a lei 15.594 de 2015, que vai trazer os pormenores, os procedimentos para a aplicação de uma medida socioeducativa, né, que vai tratar a respeito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A resolução 165/2012 do CNJ, do CNJ, né, os enunciados do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, né, e a lei de execuções penais. Tudo isso são bases normativas que você tem que estudar para aprofundar na matéria chamada medida socioeducativa. Okay? Nossos alunos da mentoria têm acesso a essas normas aí fácil. Quem aplica as medidas socioeducativas? Quem tem a competência para poder aplicar a medida socioeducativa? Comum em prova, perguntar falando se o Conselho Tutelar pode aplicar uma medida socioeducativa. Gente, pacificado, súmula 108 do STJ, a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato infracional é de competência exclusiva do juiz, tá? Cuidado, qualquer medida socioeducativa, quem aplica é o juiz de direito, juiz da vara, né, de proteção à adolescência, ok? Cuidado, que o gerenciamento, a fiscalização e o controle, a depender da medida socioeducativa, poderá ser delegado ao executivo municipal, tá? Inclusive tem um princípio chamado princípio da municipalidade, que é aplicada a esse sistema protetivo à criança e ao adolescente, tá? Então, só para você anotar, as medidas de advertência e reparação de danos, quem aplica é o juiz e quem fiscaliza o cumprimento é o próprio judiciário. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as medidas de prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, quem aplica é o juiz, mas quem fiscaliza o cumprimento é o executivo municipal. Bom, eu falei de medida socioeducativa, mas quem merece receber uma medida socioeducativa? Quem? Somente o adolescente infrator é aquele que tem 12 anos completos e menor de 18 anos, tá? Ele comete ato infracional. Esse adolescente ele não comete crime, ele comete ato infracional que tem que ser análogo a um crime ou uma contravenção penal. Então, quando o adolescente infrator comete um roubo, ele comete um ato infracional análogo ao roubo, 157, ok? Esse transporte do Código Penal para o Estatuto da Criança e Adolescente, essa transposição para poder fazer esse enquadramento, a doutrina chama de tipicidade delegada. Tipicidade delegada. Olha que nome bacana. Lembrando que abaixo 12 anos incompletos, criança não comete ato infracional. Toma cuidado. Criança não comete ato infracional. Uma questão que é muito solicitada pelos alunos é que fala assim, professor, e quando uma criança ou adolescente, né? Aliás, criança ou adolescente aí já está errado, né? Quando um adolescente, né? Quando o adolescente ele pratica um ato infracional, tá? Ele não receberá uma pena, ou seja, uma sanção penal.
considerando que não pratica crime nem contravenção. O que acontece então? Ou melhor dizendo, né? Estava certa a minha redação, né? Deixa eu voltar aqui. Então é isso mesmo. Quando uma criança ou um adolescente, né? Ou adolescente, ele pratica um ato infracional, ele não recebe uma punição estatal, né? É que eu já tinha até explicado, né? Não recebe uma punição estatal. Porque o adolescente, ele comete ato infracional, né? E a criança é ato infracional e recebe uma medida socioeducativa. Já a criança, aquela que não completou 12 anos, ela recebe uma medida protetiva, tá? Ela não comete ato infracional, mas o ato que ela cometer, ela vai receber de punição uma medida protetiva lá do artigo 111 do ECA. O adolescente, ele comete um ato infracional e está submetido a uma medida socioeducativa do artigo 112, toma cuidado, ou medida protetiva também, tá? É possível que um adolescente receba uma medida protetiva ao invés... Essa medida protetiva que é dada à criança, um adolescente pode receber? Pode. Toma cuidado com isso, tá? Quem fala isso não sou eu, é o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Se você partir para o artigo 111, deixa eu descer aqui. Vamos lá. Então, a medida protetiva está contida no artigo 111. Se você estiver aí ouvindo a nossa aula, abra aí o seu ECA e lê junto comigo. Ó. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente lê-se juiz e, nesse caso, pode ser um conselho tutelar. Estou falando de medida protetiva, não estou falando de ato infracional. Poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Estou falando de criança, não estou falando de adolescente, fique atento. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços de programa oficiais ou comunitários. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário. Aí o 7, o 8 e o 9, acolhimento institucional. Inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substitutiva, esses aqui são exclusivos da criança. Esses três últimos incisos, o inciso 7, o 8 e o 9, são exclusivos para a criança. Agora, do inciso 1 até o inciso 6, pode ser aplicado à criança, como também ao adolescente. Mas, professor, o 101 aí não fala nada. Pula para o 112. Aliás, vai para o 112. 112 fala assim, vai falar das medidas socioeducativas. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviços à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. Inserção em regime de semi-liberdade. 6. Internação em estabelecimento educacional. E 7. Olha lá, qualquer uma das previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 6, ok? 1 a 6, ok? Então, quer dizer que o inciso 7, acolhimento institucional. 8, inclusão em programa de acolhimento familiar. E 9, colocação em família substituta é exclusivo das crianças. Beleza? Cuidado, não são todas medidas protetivas que podem ser aplicadas aos adolescentes. O adolescente pode receber uma medida protetiva? Sim, desde que seja contida do inciso 1 ao inciso 6 do artigo 101. Beleza? Bacana, já expliquei isso, também pode ser isso, já falei. Atenção, cuidado. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justifique a não substituição de uma medida por outra mais grave. Repetindo, a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Ok, por exemplo, o juiz vai aplicar uma internação. Ah, por quê? Por causa dos antecedentes do cara. Ele já passou... por quê? Não, só por causa dos antecedentes. Já tem aqui várias outras passagens aqui de ato infracional, por ter várias passagens aqui, por estar... O cara como fala assim, na linguagem comum, né? No senso comum. É um bandidinho contumaz. Um maloqueiro. Então, o juiz, só por causa disso, não quer, e é possível a aplicação de uma medida mais branda, por exemplo. Pode aplicar, por exemplo, uma prestação de serviço, mas o juiz não faz isso só por causa dos antecedentes. Não pode. Não pode. Isso aqui é questão de prova.
Isso aqui é questão de prova. Então, vou repetir. Gravidade, ato infracional, gravidade do ato infracional, antecedentes e tempo de duração da medida, por si só por isso, não pode ser justificativa para não poder aplicar uma mais branda, ok? Caso o professor me dê isso aqui que eu queria perguntar lá atrás, acabei me adiantando, mas vamos lá. Muito comum perguntar isso. Professor, mas o cara tem 17 anos, demorou a sentença, veio a sentença e ele já tem 18 anos. O que faz? Ele não se aplica mais a condenação da internação e o cara vai ser transferido para o presídio comum? Não, gente. A superveniência, ou seja, da maioridade penal, não interfere na apuração de ato infracional e nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Não sou eu que falo isso. É a súmula 605 do STJ. Traduzindo, o cara tem 17 anos, vem a sentença lá do ECA, com 18 já. Nesse caso, determinou a internação. Ele vai cumprir a internação? Vai. Desde que não ultrapasse o que é 21 anos. Porque se atingir 21 anos, aí obrigatoriamente ele tem que ser colocado, deve ser encerrado a internação e substituído aí, se for o caso, uma semi-liberdade, para que ele possa não continuar cumprindo a pena, pena não, a medida socioeducativa da internação, beleza? Repetindo, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, ou seja, na investigação, no processo, e nem na aplicação da medida socioeducativa. Inclusive, o entendimento do STJ é que toda e qualquer medida socioeducativa pode ser aplicada até aos 21 anos, tá? Não é só a internação, ok? O STJ, não está na súmula isso, mas isso é o entendimento do STJ que falou o seguinte, ó, até 21 anos eu posso aplicar qualquer medida socioeducativa. Quais os critérios para a aplicação da medida socioeducativa, professor? Bom, o juiz vai analisar capacidade de cumprimento, circunstâncias, gravidades e da infração cometida. Agora eu vou fazer um bate-bola com algumas medidas socioeducativas que tem para poder fazer um trabalho mais rápido de ganhar tempo, ok? Primeiro ponto, quais são os requisitos probatórios para a aplicação da medida socioeducativa? Olha, tirando todas as medidas socioeducativas, quais são as medidas socioeducativas? Como eu já li lá atrás, tá no 112. Advertência, reparação de dano, prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Bacana? Tirando todas, só deixando a advertência, o requisito probatório da advertência, ela é a mais singela. Por quê? Para uma condenação de uma reparação de danos, de uma prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, é necessário a prova da materialidade e a prova da autoria. Já para a advertência, que poderíamos dizer com a pena mais branda, só é necessário o indícios de autoria e a prova da materialidade. Não sou eu quem fala isso é o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Bacana? No que tange à advertência. Já adianto a vocês, esse ponto, né, que é o parágrafo único do artigo 112, é flagrantemente inconstitucional, né? Óbvio, né? Estudantes para a Defensoria Pública tem que suscitar que esse parágrafo único é inconstitucional pelo fato de que cerceamento de defesa. Não é ofertado o devido processo legal, cerceamento de defesa. Ampla defesa é mitigada nesse caso, que é constitucional e o ECA não pode suprimir isso. Mesmo se tratando de uma medida socioeducativa e não é uma pena, mesmo assim, é necessária a prova da autoria. E não apenas indícios para tanto, ok? Tem que ser questionado isso. Continuando, quais os prazos, né? Quais os prazos? Vamos botar no plural aqui. Quais os prazos das medidas socioeducativas, né? Das MESs, né? Das medidas socioeducativas. Vamos lá. A advertência, ela é instantânea. Eu vou colocar aqui os prazos e a revalidação, né? Que elas têm que ser revalidadas, né? Tem que ser assim, que as medidas socioeducativas é diferente de uma pena que eu coloco uma pena máxima. Eu tenho situações de situação máxima aqui, mas comparando no geral, aqui na medida socioeducativa sempre tem que estar realizando uma reavaliação. A regra é 6 em 6 meses, mas algumas são instantâneas. Não há essa reavaliação. Para que possa o quê? Será que não dá para a gente mudar isso? Nesses 6 meses, esse menino já mudou, esse adolescente já mudou o pensamento? Vamos tentar
progredir ele para uma medida socioeducativa mais branda. Então é necessário a gente saber isso, e essas revalidações estão na lei do SINASE, tá? As principais que eu vou dizer para você agora. Mas primeiro vamos falar tempo de duração. A advertência é instantânea, não tem tempo de duração, instantânea. Tomou de amoestação verbal ali, tomou esporro do juiz, já foi. Reparação de danos com a quitação, com o pagamento, é instantânea. Prestação de serviços, cuidado, prazo máximo de 6 meses por 6 horas semanais, tá? Agora nem vou falar especificamente dela, mas já grava. Prestação de serviços, prazo máximo de 6 meses por 8 horas semanais. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo. Olha a diferença. Um é prazo máximo e o outro é prazo mínimo. Pessoal que está com material, já dá uma grifada aí no seu material. Ok? Semi-liberdade, prazo máximo de 3 anos. Semi-liberdade, prazo máximo. A lei não fala, mas a gente aplica o que é estabelecido para a internação. Prazos da internação. Vamos ficar atento. Olha só. A internação, ela não comporta prazo determinado. Ok? Então, é muito comum, mas é muito comum em prova o examinador colocar assim. O prazo máximo de uma medida socioeducativa de internação é 3 anos. Tá errado. Não há prazo máximo de determinação, prazo máximo. Ela não pode ultrapassar a 3 anos. Então, o juiz, quando determina a medida socioeducativa de internação, ele não fala, você está condenado por 2 anos de internação. Não tem isso. Não tem isso. Porque de 6 em 6 meses vai ser feita essa reavaliação. Então não tem um prazo máximo, uma sentença condenatória. Mesmo com a semi-liberdade. Eu falei prazo máximo, mas o prazo máximo que eu disse que não pode ultrapassar, tá? Não quer dizer que o juiz vai bater o martelo e falar, ó, se você está de semi-liberdade por 6 meses. Não há isso, tá? A reavaliação são feitas em 6 meses. Então quer dizer que o prazo máximo ali que o cara pode ficar às vezes é 6 meses. Pode ser que o cara fique internado só 6 meses, porque na primeira reavaliação, fala assim, não, esse cara está liberado, pode liberar ele. Entendemos isso? Às vezes isso é estranho, porque a gente está acostumado no mundo normal, do penal, digamos, do adulto, a condenação. O juiz determina, ó, te condena por 12 anos, 13 anos, 8 anos. O juiz estabelece a plana final. Aqui não. Não há um prazo final para a internação e nem para a semi-liberdade. Já aproveitando isso. O que é estabelecido é que nesse prazo não vai poder ultrapassar a 3 anos. Bacana? Beleza? A prestação de serviço é a ideia do prazo máximo também, pelo fato que na prestação de serviço, ali sim é prazo máximo. Porque na prestação de serviço não tem reavaliação, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos fechar. Prestação de serviço, prazo máximo cravado, 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Semi-liberdade, não comporta prazo determinado, mas não pode ultrapassar a 3 anos. Vamos botar assim no nosso material. Já retifica aí, galera. Vamos lá, retifica aí. Se já está retificado, maravilha. Vamos lá, para poder ficar bacana. Internação tem ainda a chamada internação provisória. Essa internação provisória é de 45 dias. Essa aí é máximo, tá? Tem a chamada internação sanção. Internação sanção quando... A gente vai estudar isso agora. Ele deixa de cumprir alguma medida determinada, ele deixa de cumprir alguma medida anterior determinada. Ó, você vai ficar sem liberdade. O cara não cumpriu, aí vem a medida, a internação sanção. É uma punição por não ter obedecido antes. Essa daí não pode ser superior a 3 meses, tá? Não pode ser superior a 3 meses. Beleza? Agora vamos falar da reavaliação. Reavaliação, como eu já disse, é de 6 em 6 meses. Para 3 medidas socioeducativas que é feita a reavaliação. Anota, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Repetindo, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Essas 3, essas sim comportam a reavaliação no prazo máximo de 6 meses, beleza? Quem fala isso? Artigo 42 da Lei 12.594, que eu já disse para vocês que é a Lei do SINASE. Lei do SINASE. Beleza? Tranquilo? Vamos evoluir. Vamos lá. Já falei, né? Vamos falar agora das medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas em espécies, vamos estudar cada uma delas, começando pela advertência. A advertência está contida lá no artigo 115 do Estatuto da Criança e do Adolescente e traz assim a letra da lei. A advertência consistirá em ademoestação verbal
e será reduzida a termo. Gente, o que é a ademoestação? A ademoestação nada mais, nada menos que é um bom de um esporro. Isso mesmo, um esporro. É brigar, é ralhar, é chamar a atenção, ok? Então ela é a chamada ademoestação verbal, é a advertência. A simples demonstração verbal, qual é o prazo dela, pessoal? Não tem prazo, é instantânea. Ela esgota por si só. Somente o juiz é a autoridade competente para aplicar qualquer medida de socioeducativa, tá? Só o juiz. Existe, inclusive, um julgado do STJ, né? No RESP 104.485 do DF de 2002, que foi julgado uma situação em que um oficial do cartório da vara especializada advertiu o adolescente. Não pode, tá? Não pode, beleza? Segundo ponto importante é que os requisitos probatórios para estabelecer a medida socioeducativa de advertência são dois: indícios da autoria e prova da materialidade. É muito criticado esse indícios da autoria, que inclusive está no parágrafo único do artigo 112. Tá? Esses indícios de autoria, tá, comparado às outras medidas socioeducativas, é plenamente inconstitucional. Porque as outras medidas socioeducativas é necessário a prova da autoria e a prova da materialidade. Tá? Esse parágrafo no artigo 112 não foi enfrentado pelo Supremo, né? Ou seja, não teve análise do Supremo da sua constitucionalidade. Mas aqueles que defendem, a Defensoria Pública, é claro, né? A advocacia, levanta o quê? A inconstitucionalidade, ok? Desse estabelecimento, dessa situação que determina o que? Essa mitigação, né? Da ampla defesa e contraditório com essa determinação do ECA, beleza? Só corrigindo, é o parágrafo único do artigo 114, né? O parágrafo único do artigo 114 e não 112, vamos corrigir aqui, tá? 114 que vai estabelecer isso. Vou até colocar aqui já. O parágrafo único do artigo 114 fala assim: a advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, ok? Indícios suficientes da autoria. Então, uma que precisa, só indícios suficientes já basta para poder receber uma condenação, ou seja, uma determinação de medida socioeducativa. Como eu disse, o parágrafo único, né, o material, a inconstitucionalidade material do parágrafo único, né, vamos colocar aqui, do parágrafo único do artigo 114, porque o 114 não foi enfrentado, não tem posicionamento supremo quanto a isso. Mas em provas de defensoria pública, prova de OAB, isso pode ser muito bem defendido, ok? No sentido que, ao estabelecer uma punição judicial, sem exaurir o arcabouço probatório, fere claramente a ampla defesa e contraditório, tá? O artigo 5º, inciso 55, tá? Como também o princípio da não culpabilidade, o 57 do artigo 5º também, beleza? Que é o princípio da presunção de inocência. Bacana? Fechou a advertência. Vamos evoluir. Vamos falar de reparação de danos. O artigo 116 fala assim: em se tratando de ato infracional, com reflexos patrimoniais, tem que ter reflexo patrimonial, toma cuidado, a autoridade poderá, olha o verbo, poderá, determinar, se for o caso, olha só, poderá, e se for o caso, que o adolescente, olha lá como fala o ECA, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo à vítima. Parágrafo único, havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Bacana? Então, toda vez que eu tiver um ato infracional que tenha reflexo patrimonial, quebrar uma vidraça, por exemplo, quem vai pagar a conta, toma cuidado, é o adolescente infrator. Tá? Não se fala menor infrator, pelo amor de Deus. Tá? Não existe mais essa nomenclatura. Adolescente infrator. Tá? Por da Constituição de 88, a gente utiliza essa nomenclatura. Não existe mais o Código de Menores. A gente utiliza essa nomenclatura. Então, o adolescente infrator, ele que paga a conta. Não são os pais, como ocorre no mundo do direito civil. Tá? No artigo 932, inciso 1 do Código Civil, determina que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Aqui no mundo do ECA, a responsabilidade é subjetiva, igualzinho no direito penal. Quem vai ter que pagar a conta é o adolescente. É o adolescente. Aí o aluno me pergunta: professor, e se os pais, isso pode ser até uma questão, uma dissertativa, se os pais, de livre e espontânea vontade, repararem o bem?
Bom, a doutrina entende que a determinação, se eles realizarem o pagamento, que a determinação gerará manifesto enriquecimento ilícito por parte da vítima. Que aí o pai paga e o adolescente paga, então não dá. A vítima vai ficar enriquecida de forma ilícita. Sendo assim, o caminho a ser tomado é a substituição, caso o juiz não tenha aplicado a medida. Ou se ele já aplicou, a extinção. A extinção dessa medida. Tá entendendo? Então, se os pais, e às vezes acontece isso na prática, os pais vão lá e fazem a quitação. Eles vão lá e fazem um pagamento. Nesse caso, Gustavo Civi Seabra, né, que traz esse posicionamento, ele fala: se já pagou, extinguiu. Se ainda não, se já determinou a medida, extinga de medida. Agora, se caso ia determinar a medida, tem que aplicar outra medida socioeducativa. Beleza? Outro mais. Mas se o adolescente não tiver condição de reparar o dano, como eu já falei, aí o juiz vai ter que substituir por outra. Bacana? Mas se o adolescente tiver condição de reparar o dano, o juiz determina a medida e mesmo assim ele não repara, não paga. Poderá ser aplicada a chamada internação sanção do artigo 122, inciso 3, que nós falamos, vamos falar agora sobre isso. Tá? O 122, inciso 3 fala isso. Se caso o adolescente infrator ele não cumpre a medida socioeducativa antes determinada, o juiz aplica a ele uma internação sanção e ele pode ficar até 3 meses internado. A doutrina vai falar que não, por se tratar de medida de execução instantânea, reparação instantânea. É diferente da prestação de serviço, é diferente da semi-liberdade. Como advertência, a reparação de danos é instantânea, não tem prazo. Então não teria como estabelecer que houve uma reiteração de atos pelo menor, pelo adolescente infrator. Porque o 122 fala assim, inciso 3. Ele vai receber a internação sanção por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Reiterar, gente, é mais de uma vez. É mais de uma vez. Então, se ele deixou de pagar a reparação, não foi mais de uma vez, é instantânea. Então, não há que se falar na internação sanção nesse fato. Tá? Além disso, a lei prevê expressamente a substituição por outra, não havendo outra decisão a ser proferida. Tá? Isso está no artigo 116, né? Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, poderá ser substituída por outra adequada. Bacana? Vamos falar agora de prestação de serviços. Vamos falar da prestação de serviços. Tem coisa bacana aqui para vocês. Tem até posicionamento de inconstitucionalidade. Vamos lá. Esse posicionamento de inconstitucionalidade são importantíssimos para nossas provas de segunda fase, dissertativas. Artigo 117 abre assim a prestação de serviço. A prestação de serviços comunitários não é no McDonald's, viu, gente? O cara não vai trabalhar no McDonald's, presta atenção, é comunitários. Consiste na realização de tarefas gratuitas e de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, ok? Não excedente a 6 meses. Bacana? Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima, vamos anotar essa jornada importante, de 8 horas semanais. Cuidado, não é 8 horas dia, não é jornada normal trabalhista, tá? É 8 horas semanais aos sábados, domingos e feriados. Em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência escolar ou a jornada normal do trabalho. Entendeu? Então ele vai trabalhar 8 horas semanais, podendo ser aos sábados, domingos e feriados. Se for dia útil, não pode atrapalhar a escola e não pode atrapalhar a jornada normal que o cara trabalha. Qual o período? Não pode exceder 6 meses. Pode trabalhar pessoa jurídica, em pessoa jurídica, no McDonald's? Não, tem que ser trabalhos comunitários, né, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, outros mais. Bacana, tranquilo. Então, é tarefa gratuita, tá? Não tem salário aqui, não é trabalho do preso. Ah, professor, pode fazer a remissão da pena a cada 3 dias trabalhado? Não tem nada a ver aqui com o preso condenado, tá? Prestação do serviço não tem nada a ver com o trabalho do preso, que lá pode remir a pena. Aqui não tem nada a ver, cuidado.
Não pode exceder 6 meses, já falei para vocês. A jornada máxima de 8 horas semanais. Trabalha também sábado, domingo e feriados, ou dia úteis, desde que não atrapalhe o trabalho e a escola. Aí vem uma perguntinha. A determinação de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade a adolescentes entre 12 e 13 anos. Fere a Constituição? Olha que pergunta lascada. Vou perguntar de novo para você. Entre 12 a 13 anos, o cara pode trabalhar pela Constituição? A resposta é não. O artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição, fala que o trabalho é proibido, ok? Aos menores de 14 anos. O cara só pode trabalhar a partir dos 14 anos, né? Até 14 anos como aprendiz. E aí, dos 16 aos 18, ele pode trabalhar em qualquer emprego, desde que não seja insalubre, perigoso e noturno. Bacana? Mas o adolescente infrator tem 12 anos. Ele pode prestar serviço. A prestação de serviço não seria um trabalho? Não seria inconstitucional? Vamos lá. Corrente defensoral da Defensoria. Em virtude de norma constitucional, que está no artigo 7, inciso 33, né, que impõe idade mínima de 14 anos, né, como aprendiz, entende-se, né, por essa corrente defensoral que não é viável. Não é viável a aplicação dessa medida a esses adolescentes dessa idade de 12 e 13 anos. Tá? Nesse caso, o magistrado deve fixar outra medida de meio aberto, sendo certo que a viabilidade do cumprimento dessa prestação de serviço comunitário, em virtude de norma constitucional, não pode servir de fundamento para a fixação de uma medida mais gravosa ao adolescente. Beleza? Aí tem que defender o quê? A inconstitucionalidade dessa determinação do artigo 117, ok? Aos menores, aos adolescentes entre 12 e 13 anos de idade. Vamos avançar. Outra questão bacana. Apesar de tratar de uma medida imposta em sentença, pensa comigo, pode ser defendido que o adolescente não está obrigado a cumpri-la, sob pena de ofender a Constituição? Qual o fundamento? Peraí, professor, é uma medida socioeducativa. Ele cumpriu, ele cometeu um ato infracional. Ele merece uma punição educativa, professor. Então, a prestação de serviço é uma punição. Ele tem que cumprir a punição. Bacana, maravilha. Tô contigo, mas pensa comigo. Será que nós estaríamos infringindo a Constituição do artigo 5º, inciso 72, que vai tratar do trabalho forçado e obrigatório? Será que isso não seria considerado um trabalho forçado e obrigatório? Que é vedado pelo próprio ECA. O ECA também estabelece isso no artigo 112, parágrafo 2º, que é proibido o trabalho forçado. É o artigo 112, parágrafo 2º do ECA, que fala... Eu vou ler para vocês. Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de trabalho forçado. Bem como, vou mais ainda, a Convenção 182 da OIT, que vai tratar sobre isso, né? A OIT vai tratar isso, que proíbe e veda o trabalho infantil. Nesse caso, se fazer uma analogia da prestação de serviço comunitário como um trabalho a ser prestado pelo menor, poderíamos se caracterizar um trabalho forçado e obrigatório, né? O trabalho forçado seria mais um trabalho obrigatório e é vedado pela Constituição como punição. Beleza? É uma corrente a ser defendida? É uma corrente a ser defendida. Bacana? O adolescente que descumpriu a prestação de serviço à comunidade pode sofrer internação sanção, como nós falamos lá atrás, né? Nesse caso, vamos analisar, porque aqui sim é uma prestação continuada, né? Aqui é necessário reavaliações de 6 em 6 meses, né? Não é isso? É necessário reavaliação de 6 em 6 meses. Perdão, a prestação de serviços comunitários não tem a reavaliação. A reavaliação vai ser a liberdade assistida, semi-liberdade e a internação. Então, nesse caso, vamos entender. É instantânea a prestação de serviço comunitário. Bacana? No mínimo de 6 meses. Então, não pode ultrapassar o período de 6 meses. O entendimento seria o seguinte: se não cabe trabalho forçado, também não se pode admitir a imposição de internação para tentar forçar o adolescente a cumprir um trabalho. Com o mesmo raciocínio que eu falei lá em cima do trabalho forçado, eu também não posso forçar ele a ter que trabalhar. Ou sob pena de uma internação, ou seja, uma condenação se caso ele não trabalhar. Então não pode ser forçado, ele não pode ser forçado, né? Forçado sob pena de estarmos diante de um manifesto contrassenso, né? Deixa eu botar forçado, né? Forçado
diante de um manifesto contrassenso. Por outro lado, caso o adolescente não deseje prestar um serviço comunitário, deve ter em mente que sua MESS, sua medida socioeducativa, pode ser substituída por outra, em que o cumprimento se fará de maneira impositiva, né? Como ocorre na liberdade assistida. Então pode acontecer que fala, ó, então você vai comprar a prestação de serviço à comunidade, então você vai ter que cumprir uma medida mais drástica. Pode ser uma liberdade assistida, ou uma internação, ou uma liberdade assistida, ou até uma semi-liberdade, se for o caso. Beleza? Então, no mesmo raciocínio, o trabalho forçado, eu não posso forçar ele a ter que trabalhar sob pena de uma punição que pode ser mais sancionatória. Bacana? Beleza? Liberdade assistida. Artigo 118 fala assim. Lembra, liberdade assistida é prazo mínimo. Toma cuidado. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigure a medida mais adequada. Estou lendo o 118 para você. Para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. O artigo 119 ainda fala: incumbe ao orientador, com o apoio e supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos. É o cara que vai orientar, que vai acompanhar o adolescente infrator. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial, comunitário de auxílio de assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. O cara vai ser um tutor do adolescente, né? Diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho, apresentar relatório do caso. Bacana? Essa é a liberdade assistida. Então vai consistir nesse acompanhamento desse orientador, prazo mínimo de 6 meses. A lei não fala em prazo máximo, mas se utiliza a internação, que seria 3 anos, né? Podia até utilizar por 3 anos também aqui, por analogia também à medida da liberdade assistida. Mas o prazo mínimo seria de 6 meses, então o máximo quanto seria? Então não pode ultrapassar 3, né? Se o mínimo é 6, não posso ultrapassar aqui, é a 6 por analogia. Cada adolescente terá uma meta, né? Uma meta específica a ser cumprida. Então não é assim bagunçado, existe uma meta. Quem vai estabelecer isso é o plano individual de atendimento, né? Nós teremos aqui uma aula sobre o SINASE, né? Que inclusive vai fazer o procedimento das aplicações das medidas socioeducativas. É importante que você assista, tá? E aí a gente vai entender mais do SINASE, tá? O artigo 52 fala que o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Estou lendo o artigo 52 do SINASE. Dependerá de plano individual de atendimento, é o chamado PIA, né? Instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Então, o adolescente, para as punições, para as medidas de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, terá esse PIA, né? Esse plano individual de atendimento. E para a liberdade assistida, ele terá essas metas estabelecidas, estudar, fazer curso técnico, frequentar uma igreja, essas metas estabelecidas dentro do PIA. Bacana? Semi-liberdade. Semi-liberdade agora vão se tratar de 2 medidas socioeducativas, que é a restrição de liberdade. A primeira delas, o cara fica guardado. Semi-liberdade. O regime semi-liberdade, guardado que eu falo em termos, tá, gente? Que eu vou explicar para vocês. Pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, ou seja, pode ser desde o começo ou pode ser progressivo. Isso a gente chama de liberdade assistiva originária, tá? Que quando desde o começo o juiz já determina, o juiz de conhecimento já determina que ele fique dentro do sistema, né? Do sistema da semi-liberdade, ou derivada, que é outra classificação, é quando ele progride de regime, né? Ele sai da internação e vai para a semi-liberdade, beleza? Tranquilo? É uma espécie de progressão que é a chamada liberdade, semi-liberdade derivada. E a semi-liberdade originária é quando o juiz determina de origem. Eu acho que você entendeu, né? Estou continuando lendo o artigo 120. Possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Grifa esse independentemente até rasgar o caderno. Não rasga não. Cai muito em prova isso, tá? Independentemente de autorização, ele tem um direito, tá? Um direito aqui estabelecido pelo ECA, dessas atividades externas.
Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização, olha lá, obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, é igualzinho à internação, tá? Aplicando no que couber as disposições relativas à internação. Então, não tem prazo determinado, mas o máximo que não pode ultrapassar o quê? 3 anos. Pelo regime semi-liberdade, o adolescente realiza atividades externas durante o dia, sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar e fica recolhido à noite. Toma cuidado aqui para você não confundir, tá? A semi-liberdade, ela é mais parecida com o regime aberto do adulto. O regime aberto do adulto é isso. Ele fica durante o dia na rua e à noite ele vai se recolher a uma casa de albergue. Já o semiaberto do adulto não é isso. O semiaberto do adulto, o cara fica guardado. Ele fica dentro de uma colônia agrícola industrial. Ok? A semiliberdade, então, ele parece mais com o regime aberto do adulto do que o semiaberto do adulto. Então, a semiliberdade aqui é parecida com o regime aberto do adulto. Ele fica o dia todo fazendo atividade, tem que estudar, é obrigatório a escolarização. Olha lá, é obrigatório a escolarização e o professor tem que estar trabalhando. E à noite ele recolhe ao estabelecimento. Bacana? Prazo máximo, 3 anos, já falei, é reavaliado a cada 6 meses. Não é prazo máximo, né? Como nós falamos lá atrás, né? Não há um prazo máximo, não existe um prazo máximo. Eu falei, a medida não comporta prazo determinado, né? Não comporta prazo, vamos completar aqui, não comporta prazo determinado, mas não pode ultrapassar. Vamos colocar assim para a gente poder cravar. 3 anos. Esse prazo máximo é perigoso a gente confundir, né? E é reavaliado, sendo reavaliado a cada 6 meses. Sendo reavaliado a cada 6 meses. Obrigatória escolarização, já falei, para a realização de atividade externa não necessita autorização judicial, isso é importante. Se ocorrer mudança na atividade externa, professor, em virtude de uma punição disciplinar, essa deve vir precedida do devido processo legal? Claro, tá? Tem que ter o devido processo legal. Quem fala isso é o 74 do SINASE. O que eu estou falando? O cara cometeu ele está em semi-liberdade e cometeu algo fora do estabelecimento. A pergunta é, essa liberdade dele, essa mudança de atividades externas, o juiz pode determinar o recolhimento do sujeito? O STJ, como eu disse para vocês, qualquer sanção disciplinar tem que ser devida no processo legal. Então, e quem fala isso é a lei. Falou, olha, se tiver alguma punição, alguma medida, olha, durante a manhã você vai ter que estudar aqui, aí fora não está dando certo. Qualquer medida que aconteça isso na mudança na atividade externa, é necessário o devido processo legal, ou seja, um administrativo, um procedimento administrativo. Mas, porém, o STJ entende que o juiz pode restringir atividades externas na semi-liberdade sem o devido processo. O juiz falou, olha, à tarde não está dando certo, você não está trabalhando direito, então vem para cá ou você vai ter que fazer outra coisa. Então, essas restrições na atividade externa, pelo SINASE, necessita do devido processo legal, mas para o STJ, não. E o STF, professor? Pois é, o STF segue o mesmo raciocínio, só que o STF fala assim, olha, o juiz pode, tá? Pode vedar, mas tem que ser situação excepcional. Só em situações excepcionais. O STF deu um jeitinho, mas os dois pensam no mesmo sentido, viu, gente? Vou te perguntar, quero ver se você conhece esse termo. O que é uma semi-liberdade invertida? Olha só, recentemente caiu uma prova oral de defensoria pública, né? Perguntou-se para o candidato o que é uma semi-liberdade invertida. Meus amigos, semi-liberdade invertida é muito simples. Pensa na semi-liberdade que eu acabei de explicar para você. Durante o dia ele está na rua e à noite ele recolhe ao estabelecimento, não é isso? Ao contrário, durante o dia ele fica recolhido e à noite ele vai dormir em casa. É possível? A doutrina entende que sim, tá? Por exemplo, imaginamos a seguinte situação. O adolescente infrator cometeu um ato análogo a estupro. E ele foi jurado de morte dentro do estabelecimento. Bacana? Então ele pegou uma semi-liberdade. Imaginamos, uma semi-liberdade, né? Forcei a barra que o estupro normalmente ele vai pegar uma internação. Mas, em tese,
E ele foi, o juiz conferiu a ele uma semi-liberdade. Bacana? E ele percebe, e o juiz, diante de notícias que os outros adolescentes vão matar ele dentro ou cometer violações à sua idoneidade corporal, né? Vão estuprar ele dentro do estabelecimento, o juiz fala, não, então vamos inverter. Você fica durante o dia aqui guardado, estudando, fazendo os trabalhos aqui, e à noite você vai para sua casa. Essa é a chamada semi-liberdade invertida, beleza? Quando, em determinados casos, ocorre uma inversão na ordem do cumprimento da decisão, do cumprimento da medida, ou seja, pela manhã, o adolescente infrator fica no estabelecimento de cumprimento e cumprindo a medida socioeducativa, recebendo atendimento. E no período noturno, ele tem a oportunidade de pernoitar em sua residência, mas isso em casos excepcionais, acima de tudo, protegendo que é a dignidade da pessoa humana, do adolescente. Beleza? Bacana. Agora vamos falar de internação. Internação vem contida no artigo 121 ao 125 do ECA, mas temos muitos julgados e a gente tem que ficar muito esperto com ela, ok? Por esse regime, a internação, o adolescente ele fica recolhido na unidade de internação. Seria para o adulto o regime fechado. O regime fechado, tá? A internação constitui uma medida privativa de liberdade como a semiliberdade, ok? Ela pode ser permitida a realização de atividades externas, pode ser admitida. É diferente da semiliberdade, que é obrigatório. Aqui tem que ser a critério da equipe técnica da entidade, salvo, é claro, expressa determinação judicial em contrário. Quais são os princípios que balizam a internação? Existem princípios dela, fique atento. Primeiro princípio, brevidade, ok? A brevidade. A determinação, a internação deve ser rápida e efetiva, ok? Outro princípio é a excepcionalidade, né? A excepcionalidade, a gente encontra sentido a essa excepcionalidade lá no artigo 122, parágrafo 2º do ECA, que estabelece que nenhuma hipótese será aplicada à internação havendo outra medida adequada. Ou seja, a internação é a última ratio, a internação é a exceção à regra. A regra é outras medidas mais atenuantes. E o terceiro, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Repetindo os três princípios. Primeiro, brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tá? Só para você ter uma ideia, a noção de tempo para um adolescente é diferente da noção de tempo para um adulto. Às vezes a gente, nesse mundo nosso, meu Deus, a gente pensa que 2 anos para uma pessoa, um adulto, é diferente de um adolescente que está em desenvolvimento. Então, por isso que esse respeito a essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é essencial para os estudos. Então, macetinho para você decorar os princípios da internação. Ela tem que ser, grava assim, breve, excepcional e respeite a CPPD. Breve, excepcional e respeite o CPPD. Breve, excepcional e respeite a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Ou seja, breve, excepcional e respeite a CPPD. Local de cumprimento, a entidade exclusiva para adolescentes em local distinto daquele de adultos, né? Óbvio, né? E local distinto daquele destinado a abrigo, sendo essencial a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, como ocorre com o adulto também no estabelecimento. A lei de execuções penais também determina isso, né? A separação quanto à gravidade, aqui tem a compleição física, que não tem lá, tá? Compleição física, o critério de idade aqui é determinado, tá? A gravidade da infração. Então, tem que ser separado. Idade, compleição física. A compleição física, gente, é o tamanho. O cara é grande, o cara tem 17 anos, tem 12 anos, tem 13 anos, tem tamanho de um cara de 30. Então, essa tem que ser separado. Ok? E é obrigatório atividades pedagógicas internas, tá? Que mais? Atividade externa. Já falei que é permitido, né? Atividade externa, tá? A critério da equipe técnica da entidade. Então, a equipe técnica do município que vai estabelecer se é permitida atividade externa para esse cara. Tá? Junto com o pessoal, segurança, leva o cara lá. Salvo expressa determinação judicial em contrário, podendo ser revista a qualquer tempo. Então o juiz pode falar assim, não, esse daqui não, aquele ali também não.
beleza? Saída monitorada. O que é a saída monitorada? Tá? A direção do programa de execução de medida previsão de privação de liberdade, veja, a direção, não é juiz, poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, né, devidamente comprovados de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro, irmão, com imediata comunicação ao juiz competente. Veja, eu comunico ao juiz, libero o sujeito, mas eu comunico ao juiz. Bacana? Mas não é o juiz que determina. Bacana? Não é o juiz que determina. Então, saída monitorada não é saída temporária. Não confunda lá com o preso condenado. Aqui é a saída monitorada. Beleza? Qual o prazo, né? A medida de internação não comporta prazo. Nós já falamos isso em outros podcasts. Reforço. Não há prazo determinado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não pode ultrapassar quantos anos? Fala aí. Fala para mim. Isso, 3 anos. Vamos continuar. Internação provisória, pode? Pode. Qual que é o máximo? Muito bem, 45 dias. Internação sanção, que é quando o cara descumpre de forma reiterada e injustificável outra medida anterior imposta. E tem que ser decretada pelo juiz após o devido processo legal. Quanto tempo? Máximo de quanto? Não superior a quantos? 3 meses. Muito bem, muito bem. Então, a medida final, internação, 3 anos. Internação provisória, 45 dias. E a internação sanção, 3 meses. Ok? A reavaliação. Quando que é reavaliado? 6 em 6 meses. Tá? Por isso que não tem prazo máximo. Por isso que não comporta prazo determinado. Porque 6 em 6 meses é feita a reavaliação do sujeito. Pergunto, atingido o limite máximo de 3 anos, o que acontece? Ele tem que ser colocado no regime de semi-liberdade ou liberdade assistida, tá? Anota isso daí. Bateu 3 anos, tem que ser progressão do cara, tem que ir pro regime semi... Ah, não, deu 3 anos, tem boca. Semi-liberdade. Professor, e se bateu 21 anos? Aí é automático. O cara tem que ser liberado automaticamente, não tem mais... jurisdição, não é jurisdição, né? Não tem mais efeito as sanções determinadas pelo ECA. Ah, professor, vamos fazer uma compensação, joga lá pro penal. Não tem. Joga lá pro presídio, não tem como. Beleza? Tranquilo. Quem decide sobre a desinternação, em qualquer hipótese, será precedida por decisão judicial, tá? Ouvido ao Ministério Público. Bacana? Então, veja, não fala defesa aqui, tá? Tá? Em qualquer hipótese, mas é claro, né, com a visão de paridade de armas, é necessário a opinião da defesa. A defesa, claro, vai opinar pela desinternação, óbvio, né? Normalmente o pedido é feito pela defesa, né? Quando poderá ocorrer a internação? Então são 3 situações, tá? Vamos bem devagarzinho para você lembrar quais são as situações que eu posso aplicar a internação. Primeiro, trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Bacana? Cuidado, o ECA não se refere a atos análogos a crimes hediondos, mas sim a atos cometidos com violência ou grave ameaça. Justamente por isso, o ato análogo a tráfico, por si só, não enseja a internação conforme a súmula 492. Eu li para vocês isso, para você entender que se alguém fala assim... será aplicada a medida de internação quando o adolescente infrator cometer um crime hediondo. Certo ou errado? Errado. Errado. O ECA não trouxe esse estabelecimento do crime hediondo. Ele falou que tem que ser crime grave, ameaça ou violência à pessoa. Conectivo ou, tá? Não é E. É grave ameaça ou violência à pessoa. Ok? Segunda situação, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, né? Professor, quantas reiterações ele precisa? Ele já cometeu um homicídio, precisa cometer mais 2 homicídios? Cara, não exige um número mínimo. Por exemplo, 3 atos infracionais para ser determinada a internação. Se ele cometeu 1 mais 1, deu 2, um homicídio, um latrocínio chega, né? Não dá para aplicar outra medida. Então, essa por reiteração, não é necessário mais, digamos, um mínimo de 3, tá? Esse é o entendimento atual do Supremo e do STJ, tá? No cometimento de outras infrações graves, né? Gravidade é crime apenado com reclusão, mais crime que não seja considerado de menor potencial ofensivo, mais crime que não se enquadre em possibilidade de suspensão condicional do processo. Ou seja, o que é crime grave, professor? O que é uma infração grave? É um crime que tem que ter reclusão,
o crime não pode ser considerado menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima não pode, se não ultrapassa 2 anos, não é grave. Não é grave. Reiteração do cumprimento de outras infrações. O cara cometeu um homicídio e cometeu o furto. O furto não é grave. Então não tem a punição da internação pelo esse furto, entendeu? Então tem que ser o quê? Apenado com reclusão, primeiro requisito. Segundo, crime que não seja considerado menor potencial ofensivo, ou seja, a pena tem que ultrapassar 2 anos. Terceiro, que não se enquadre na possibilidade de suspensão constitucional do processo. Suspensão constitucional do processo, 89, lá da 9.099, 1 ano. A pena mínima não pode ser de 1 ano. A pena mínima tem que ser mais de 1 ano. Entendeu? Bacana? Repetindo, infração grave quer dizer que o crime tem que ser punido por reclusão, bacana, tem que ser, a pena máxima tem que ser mais de 2 anos e a pena mínima tem que ser mais de 1 ano. Bacana? 3, por descumprimento reiterado e injustificável. Gente, já vi prova falar o seguinte, o cara descumpriu uma semiliberdade, o juiz automaticamente já determinou a internação. Errado. Injustificável tem que ser oportunizado ao adolescente infrator ampla defesa. Por que você cometeu isso? Se ele realmente cometeu aquele ato. Ele tem que ter a oportunidade de justificar-se, tá? Medida anteriormente imposta, é a chamada internação sanção. Essa lista é exaustiva, ok? Exaustiva. A enumeração do artigo 122, quem falou isso foi o STJ, né? O ministro Félix Fischer. Não sendo permitida a inclusão em hipótese de outra pena, configuração de constrangimento legal. Bacana? Internação sanção. Vamos falar um pouquinho da internação sanção. Vou botar aqui até em outra cor, aqui vou botar em branco. A internação sanção, ela será decretada pelo juiz responsável pela execução de medida socioeducativa. Primeiro requisito. Prévio parecer técnico e audiência, tá? Para que seja determinada a internação sanção por descumprimento, tem que ter o parecer técnico e audiência, de acordo com o devido processo legal estipulado pelo SINASE, e além de audiência, ou seja, prévio parecer audiência. O 23 vai dizer o seguinte, o parágrafo 2º fala, lá do SINASE, do 122, fala assim, o parágrafo 4º do inciso 3 do artigo 122 do ECA, na verdade, fala assim, a substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais após o devido processo legal, inclusive na hipótese inciso 3 do artigo 122, ou seja, precisa do devido processo administrativo, devido processo legal, para que possa ser determinado a internação sanção. Ok? Ainda eu tenho outro posicionamento do 24, é a mesma coisa? 21 e 23... Opa, vou ficar correndo aqui, mas isso aí mesmo. Acabei repetindo? Ah, tá. Tem um posicionamento aqui do STJ, peraí. O 24. O 24 fala assim, a substituição... cuidado, o STJ Norte tem uma súmula 265 do STJ que fala assim, é necessário a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão da medida socioeducativa. Tem uma súmula do STJ que também necessita o quê? Esse devido processo legal antecipado, beleza? Mas o STJ também tem posicionamento peculiar de autorizar a internação sanção sem prévia audiência. Caso o adolescente tenha alterado seu endereço no distrito competente sem devida comunicação ao juiz minorista. Isso é uma posição 2010, ok? Então, pelo STJ propriamente dito, pelo ECA e pelo STJ, tá? É necessário que esse devido processo legal para que haja essa punição. Para que haja essa punição, esse devido processo legal. Tem que defender isso. É inconstitucional qualquer pensamento falar contrário. O STJ fala que não, é possível se caso há um entendimento em 2010. Fala assim, olha, o cara mudou o endereço e não avisou aqui. Determina o que, sem a prévia anuência do cara, sem prévia audiência, tem que ter a audiência, como eu disse para vocês, tem que ter o parecer técnico e a audiência, né? Tem que ter essa oportunidade dele se manifestar. Se caso ele mudar o endereço e não informar, beleza? É claro, tem que combater isso, uma dissertativa tem que combater, falar que os princípios maiores do ECA devem prevalecer sobre esse entendimento do STJ. Requisito material, vamos lá. Descumprimento reiterado, descumprimento injustificável, medida descumprida não pode ser de internação.
A internação-sanção é uma punição pelo descumprimento reiterado e injustificado da medida mais branda, por exemplo, de semi-liberdade, anteriormente imposta. Não existe, gente, no cumprimento da medida de internação estrita em razão de serem de mesma natureza. Deixa eu explicar. Se ele deixou de cumprir uma internação, eu não posso determinar uma internação-sanção pela internação. Entendeu? Não é possível. Tem que ser a internação pelo 122, inciso 2, pelo inciso 2, inciso 3, ele tem que ser outra medida anterior imposta mais branda. Ou seja, não é possível uma internação-sanção por um descumprimento reiterado e justificável de uma internação-sanção, de uma internação. Entendeu? Cuidado com essa pegadinha. Tem que ser uma semi-liberdade. Ok? Tem que ser uma liberdade assistida. Mas não uma internação, sanção não pode ser aplicada de outra internação. Beleza? Isolamento. É possível isolar o menor, ou esse adolescente infrator? É possível isolar ele? Sim, gente, é possível, tá? É possível isolamento. Não estou falando de solitária, estou falando de isolamento, tá? Cela escura, não é isso. Desde que seja imprescindível para a garantia da segurança de outros internos, ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção, sendo necessária ainda a comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judicial em 24 horas. Ou seja, a autoridade administrativa determina a internação, o isolamento, e aí comunica ao defensor, Ministério Público e à autoridade judiciária em 24 horas. Bacana? Isso está na lei de SINASE, não está no ECA. Visita íntima, professor? Pode? Sim, tá? O SINASE fala que sim. O artigo 68 fala: desde que o adolescente seja casado ou que viva comprovadamente em união estável. Só que aí tem problema, né, gente? Tem uma questões que tratam a respeito do menor de idade, né? Se o cara tiver 12 anos, ele pode ter uma visita íntima com a sua namoradinha, e aí, não seria uma situação de estupro de vulnerável? Entendeu? Então, há uma grande dissonância da jurisprudência quanto à visita íntima nesse sentido. Pelo que? Aí o SINASE fala, tem que ser casado e a união estável. Bacana. Se for casado ou for comprovadamente união estável, bacana. Então o cara já deve ter 16, 17 anos. Agora, 12 anos, visita íntima, não dá, pelo fato que vai ferir claramente o próprio Código Penal, porque vai tratar de estupro de vulnerável. Você sabe que estupro vulnerável lá do artigo 214 vai tratar o quê? Daquele não completou 14 anos, né? 14 anos incompletos, qualquer relação sexual que ele tenha é considerado estupro de vulnerável. E o Estado não pode abarcar situações ilícitas. Suspensão de visita. É possível determinar a suspensão de visita? Sim, o juiz pode suspender temporariamente, inclusive, anota isso por Deus, a visita dos pais. Inclusive a visita dos pais responsáveis, ok? Se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Beleza? Tranquilo? Gente, eu tenho que estudar aqui com vocês os direitos do adolescente, tá? Eu tenho que perpassar por isso. Vamos lá. Primeiro, entrevista pessoalmente com o representante do Ministério Público, ele tem direito. Peticionar diretamente, veja, ele peticionar diretamente à autoridade, a qualquer autoridade. 3. Avistar-se reservadamente com o seu defensor. 4. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. 5. Ser tratado com respeito e dignidade. 6. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais, o responsável. Gente, olha só. Eu vi uma questão esses dias assim. Falou que o juiz suspendeu temporariamente. Veja, gente, não é definitivo, é temporário, tá? Suspender não cuidado com o termo. Suspender temporariamente. Ok? O juiz suspendeu temporariamente. Quer dizer que, mesmo assim, o menor não pode morar na mesma localidade perto dos seus pais. Gente, independentemente se suspender ou não, esse direito não vai isolar o outro, ok? Essa determinação judicial não pode o que excluir esse direito dele morar perto dos pais. Por quê? A suspensão temporária. Depois ele pode voltar às suas linhas familiares, mas esse direito não é mitigado, beleza? Então ele pode continuar morando próximo aos pais e ter tranquilamente suspenso temporariamente a visitação. 7. Receber visitas ao menos semanalmente.
8. Corresponder-se com seus familiares e amigos. 9. Ter acesso a objetos necessários à higiene asseio pessoal. 10. Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 11. Receber escolarização e profissionalização. 12. Realizar atividades culturais, esportivas e lazer. 13. Ter acesso ao meio de comunicação social. 14. Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que assim o deseje. 15. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor do local seguro para guardá-los. Né? 16. Receber, quando de sua desintegração, os documentos pessoais dispensáveis à vida na sociedade. Professor, pode existir a regressão? Ele está no semiaberto e limpo fechado? Vim para a internação? Sim, tá? A súmula 265 fala: é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Eu falei para vocês lá em cima a respeito da internação sanção. Então, é necessário essa oitiva antes, é necessário esse parecer técnico, é necessário essa audiência. Prescrição. Como se dá a prescrição do menor, do adolescente infrator? Gente, eu vou utilizar a mesma prescrição do adulto adaptada ao adolescente infrator, beleza? Quem fala isso? É o STJ, súmula 338. A prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas. Inclusive a redução pela metade, tá? Inclusive a redução pela metade do ato infracional, né? A redução pela metade do artigo 115, ok? Do CP. Porque quando a gente estuda isso, nós sentimos assim, o cara cometeu o crime entre 18 e 21 anos de idade, lembra disso? Aí, se ele cometeu o crime entre 18, na data do fato, ele tinha 19 anos, a prescrição é contada pela metade. Se é um furto, se vai prescrever em 8, corta pela metade e ele vai prescrever em 4. Mesma coisa aqui. É óbvio que eu vou aplicar. Então, toda a prescrição que eu for analisar numa peça, que eu for analisar numa questão que tenha um adolescente infrator, você vai aplicar o 115. Por quê? As idades serão de 12 até 21 anos de idade. Bacana, beleza, maravilha. Vamos dar um exemplo para você aqui, ó. Lucas, adolescente de 15 anos, praticou um ato infracional equiparado a homicídio. Beleza, o juiz julgou procedente a representação, ou seja, a ação socioeducativa, oferecida pelo Ministério Público. Eu não chamo de denúncia, eu chamo de representação. E aplicou a Lucas a medida socioeducativa de internação, sem termo final. É óbvio, né? Nos termos do artigo 121, parágrafo 2º do ECA. Bom, vamos lá. Se a medida socioeducativa for aplicada sem termo, ou seja, sem prazo, o prazo prescricional deve ser calculado com base no período máximo de duração da medida da internação, que é o máximo de 3 anos. Você está entendendo? Então, a minha base é como se fosse a pena máxima do crime, como se fosse 3 anos. Nos termos do artigo 121, parágrafo 3º do ECA. Assim, se jogarmos o prazo limite de 3 anos lá no 109 do Código Penal, teremos que a prescrição se consumaria em 8, ok? Conforme o inciso 4. Mas como a medida socioeducativa é aplicada para quem tem menor de 15 anos, de 21 anos, ou seja, eu vou aplicar o 115, esse 8 será cortado o quê? Pela metade. Bacana? Então, o que prescreveria em 8 anos vai prescrever em quanto? Em 4 anos. Entendeu a análise? Entendeu o raciocínio? Logo, né? Esse prazo de 8 anos é obrigatoriamente cortado pela metade. É inclusive um posicionamento do STJ, né? Agora de 2020, posicionamento de maio de 2020 do STJ. Mas se a posição deve ser combatida, pois a lei exige a oitiva do adolescente, não basta oportunizar a oitiva, ela deve ser o quê? Existir para verificar o descumprimento justificado. Então, o adolescente assim, o adolescente com paredeiro incerto, né, tem que ser sempre tem que ser analisada, sempre tem que ser oportunizado a ampla defesa e o contraditório do adolescente infrator, beleza? Vamos continuar aqui, então. Insignificância. É possível a aplicação da insignificância nos casos de ato infracional análogo a furto, por exemplo? Sim, tranquilamente, tá? Escusa do artigo 181 do Código Penal é aplicável aqui para o adolescente infrator? Sim. Se você for lá para o artigo 181 do Código Penal, lá tem lá as escusas absolutórias e as escusas alguns chamam de imunidades absolutórias, imunidades absolutas, outras relativas. A 181 vai trazer isso. Se o cara for menor, se ele for pai, aliás, se não há crime
do crime patrimonial, que se não tiver violência ou grave ameaça, entre ascendente e descendente, né? Sabemos disso, né? Então, o filho que pega o carro do pai, ele não comete o crime de furto. Lembra disso. Ele não comete crime de furto, desde que não tenha violência ou grave ameaça. Ou seja, se ele botar uma pistola na cabeça do pai e pegar o carro, aí não há escusa do artigo 181. Isso está contido no artigo 183 do Código Penal. Bacana? Tranquilo? Então, o filho que desvia R$1 milhão do pai, e esse pai, é a idade dele, também é importante a idade, né? Não é superior a 59 anos de idade, se o pai tem 50 anos, não há crime também. Não há crime também. Então, cuidado com essas questões, esse casamento, esse cruzamento de informação lá do Código Penal com o ECA, beleza? Uma jurisprudência recente agora, foi do ano 2020, perguntou assim: é possível que a internação de uma gestante ou uma mãe e amamentando, é possível? O STJ disse que sim. A quinta turma disse que sim. Que é possível desde que assegurada a atenção integral à saúde, bem como as condições necessárias que permaneçam com o seu filho durante o período de amamentação. Ok? Então, o STJ falou que é possível a internação. É possível a incomunicabilidade. Gente, isolamento eu já disse, incomunicabilidade não, tá? Tem mais alguma jurisprudência aqui do STJ. O cometimento de ato infracional análogo ao tráfico por si só conduz à internação? Não. Súmula 492 do STJ, lembra? O ECA não vinculou a possibilidade de internação a crimes hediondos. Mas sim que o crime tem que ser grave e violento à pessoa. O crime de tráfico não, em tese não. O crime de tráfico não tem violência grave, né? Violência à pessoa, né? Crime grave ou violência à pessoa. Outra jurisprudência. A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos de procedimento verificatório instaurados para inspeção judicial e atividade correcional de unidade de execução de medidas socioeducativas. Claro, a Defensoria ela tem função para tanto, tá? Esse posicionamento do STJ. STJ ainda. O adolescente infrator, em regra, não tem direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta contra a sentença que lhe impôs a medida de internação. Veja, igualzinho, é diferente do adulto. O adulto eu posso estar recorrendo em liberdade. Já o adolescente, não. Em regra, ele não tem a garantia de liberdade, tá? Ele não tem essa garantia que tem o adulto. Outra, o adolescente que cumpria a medida de internação foi transferido para uma medida menos rigorosa. Não pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução, ainda que cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpre medida socioeducativa. Professor, não entendi. Vamos para um exemplo? Pensa assim. Lucas, ele é adolescente, ele tem 17 anos. Em 5 de 5 de 2019, 5 de maio, ele pratica um ato infracional equiparado a homicídio. Em 7 de julho de 2019, ele cometeu um ato infracional equiparado a roubo, um 57. Ok? Em 2 de fevereiro de 2020, foi julgado o primeiro crime, homicídio, recebendo como medida socioeducativa a internação. Após 6 meses na internação, o adolescente, em razão do seu bom comportamento, ele progride para um regime de semiaberto. Você está comigo? Está acompanhando? Beleza, isso tudo por causa do ato infracional do homicídio. Algum tempo depois, o adolescente foi sentenciado pelo roubo, recebendo a medida socioeducativa de internação. Pergunta: agiu corretamente o juiz ao aplicar novamente a internação ao adolescente por esse segundo fato? A resposta: não. O adolescente que cumpre medida de internação e foi transferido para um regime menos rigoroso não pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução. Ato infracional antes do início da execução. Veja, ele cometeu um roubo, e cometeu o homicídio e cometeu o roubo. Bacana. E aí ele levou a condenação do homicídio, internação. Progrediu para o mais brando, semiaberto. Veio a segunda condenação antes do começo da internação dele. Ou seja, o crime anterior. O crime anterior. Vou de novo, para entender. Vamos lá. Ele cometeu o homicídio. Bacana? Depois ele veio e cometeu o roubo. Você está comigo? Bacana? Depois, qual o próximo ato? E veio a sentença condenatória do primeiro roubo. Bacana?
do homicídio. Beleza? Internação. Cumpriu a internação e foi para semi-liberdade. Maravilha? Maravilha. Veio a condenação daquele segundo crime, que foi o roubo. Porque depois do roubo que ele cometeu, já veio a primeira internação, não é isso? E veio a condenação do roubo. E aí ele já estava em semi-liberdade. O juiz falou, agora você vai cumprir a internação do roubo que foi lá atrás. Mas eu estou em semi-liberdade, não interessa. Você vai cumprir agora a internação do roubo que ficou lá atrás. Pode receber? A resposta é não. O adolescente que cumpria a medida de internação e foi transferido para o regime mais brando não pode ser novamente internado por ato infracional antes do início da internação. O que eu quero dizer para você? Se ele está cumprindo o homicídio, ele está cumprindo a internação do homicídio, você está comigo? Beleza. Ele vai para a internação, bacana. Vai para semi-liberdade, bacana. E aí ele comete outro crime e é condenado. Aí ele pode receber internação? Aí sim. Mas dessa forma que eu disse para vocês, não. Ou seja, se ele cometeu o roubo, cometeu o homicídio, cometeu o roubo, veio a condenação do homicídio, progrediu para o mais brando e vem depois a condenação do roubo, nesse caso não pode receber outra internação. Que maravilha, né? Então o adolescente cumpria, então se ele foi transferido para menos rigoroso, não pode ser novamente internado por ato infracional antes da execução, ainda que cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpria a medida socioeducativa, ok? Beleza? Esse é o entendimento do STJ, esse é o entendimento. Bacana? STJ ainda é válida a medida de socioeducativa de internação quando o juiz da execução, ante a superveniência do processo crime, após uma maioridade penal, entende que não restam objetivos pedagógicos em sua execução. Por exemplo, Adriano, 20 anos, acho que isso aqui ficou aqui embaixo. Isso, transitado julgado, ocorre que o juiz... Isso, vou apagar aqui. Isso aqui de cima. Vamos lá. Vamos entender essa última jurisprudência para poder fechar a nossa aula de hoje. É válida a extinção medida socioeducativa de internação quando o sujeito da execução, ante a superveniência, ou seja, depois de processo crime após a maioridade penal, entende que não restam objetivos pedagógicos em sua execução. Vamos entender. Adriano tem 20 anos de idade. Foi sentenciado a cumprir medida socioeducativa. Pode? Pode. De internação. Em virtude do ato infracional praticado quando ele era adolescente. Beleza? Beleza. A sentença transitou em julgado. Ocorre que o juiz da Vara de Infância e Juventude constatou que Adriano encontra-se preso em razão de crime de roubo, ou seja, já é maior de idade, quando já era adulto. Bacana? Diante disso, o juiz da vara infracional extinguiu a execução medida socioeducativa, afirmando que, tendo que em vista a sua idade e o seu perfil pessoal agravado, não restam objetivos pedagógicos no cumprimento da internação. Ou seja, o juiz falou, pô, o cara já está condenado por um roubo. E tomou eu vou trazer ele para cá para cumprir uma internação, entendeu? Não tem lógica. Ele já é maior e cometeu um crime de roubo. Veio a condenação de uma medida socioeducativa lá atrás. O juiz fala assim, mas para que qual caráter pedagógico que vai ter trazer ele para cá? Para o estabelecimento aqui de internação dos adolescentes infratores. Então não tem o sentido por quê. Então vou extinguir a medida socioeducativa e ele continue cumprindo sua pena já como adulto. Beleza? Maravilha. Por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Aos alunos da mentoria, agora tem um exercício para fazer e terminar e mandar para nós. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.